A gente vai seguir falando sobre a guerra na Ucrânia agora, porque temos uma nova entrevista para ajudar vocês todos e a gente também a entender a situação de agora. Quem fala com a gente é o presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, o Eduardo Schwartzman. Boa noite, bem-vindo ao nosso plantão de sábado. Boa noite. Bom, as tropas russas, a gente abordou isso na primeira entrevista e gostaria também de entender do seu ponto de vista o que significa essa estratégia de se afastar da capital ucraniana, concentrando agora as tropas na parte leste. É uma preparação, lhe faço a mesma pergunta, é uma preparação para uma retomada por um outro ataque ou não? É uma nova estratégia diante do que foi encontrado de resistência por parte dos ucranianos ali? Então, primeiro ponto que a gente sempre tem que levar em consideração quando a gente analisa um conflito que ainda está em curso é que a gente trabalha sempre com dados limitados. A gente ainda não tem acesso aos arquivos, exatamente o que cada um dos atores envolvidos realmente planejava. Então, o que a gente pode inferir a partir do que se observou nesses 40 e poucos dias de guerra? Inicialmente, a Rússia parecia ter preparado uma invasão em 3 frentes, na expectativa de um golpe de mão e que o governo ucraniano colapsasse. E aí, com isso, ela atingiria o seu objetivo primário, que era garantir com que a Ucrânia não integrasse a União Europeia e muito menos a OTAN. E, no entanto, isso não aconteceu. Houve resistência, as Forças Armadas ucranianas tiveram amparo dos países da OTAN e da Europa, de forma mais específica, de tal monta que o governo não caiu e conseguiu resistir. E foi capaz de impor baixas importantes para a Rússia. Então, a Rússia se reorganizou em torno do que parece ser o seu segundo objetivo mais importante, que é consolidar um corredor entre a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e os territórios do leste, que são territórios de maioria russa, e que a Rússia reconheceu como países independentes. Então, tudo leva a crer que a Rússia se retira, sobretudo, do cerco a Kiev, a capital, abandona o que parecia ser a ideia de derrubar o governo e se prepara para uma ofensiva num território que está em disputa desde 2014 também. Ao que tudo indica, essa parece ser a nova estratégia da Rússia para conduzir esse conflito. É importante a gente salientar também que, enquanto a guerra está em curso, as negociações seguem acontecendo. Então, vocês têm noticiado praticamente a cada semana alguma rodada de negociação. Evidentemente que não se chegou a nenhum cessar-fogo, mas a dinâmica política ainda está em curso. Então, isso é importante a gente salientar. Eduardo, você falou desse corredor que foi criado, das principais cidades do leste, que tem já o domínio russo, também com a península ali da Crimeia. E no meio disso tem Mariupol. Seria então a estratégia do governo russo ter castigado tanto, ter bombardeado tanto essa cidade por estar justamente no meio desse corredor? Foi uma estratégia também utilizada? Então, a Rússia ela usa a artilharia de uma forma diferente, por exemplo, que os exércitos ocidentais. Ela usa a artilharia como uma arma de manobra. E a artilharia envolve tanto canhões quanto mísseis. Então, é uma lógica de condução da guerra um pouco diferente. Agora, os ataques, especificamente a Mariupol, fazem parte, ao que tudo indica também, de uma estratégia mais ampla de desarticulação da capacidade ucraniana de sustentar as suas forças armadas. Por que eu digo isso? Porque vários dos alvos atingidos, o que mais aparece são os alvos civis, que também sempre são atingidos, mas vários dos alvos atingidos são infraestruturas importantes para a indústria de defesa ucraniana. A Ucrânia, por exemplo, é um dos poucos países do mundo que produz turbinas de avião. Ou melhor, produzia.
A Ucrânia, né, possuía uma indústria aeroespacial. O Brasil chegou a ter um acordo espacial com a Ucrânia, né, há anos atrás, né, para desenvolvimento de veículos lançadores de satélites. Então, o alvo fundamental nesses ataques pesados que tanto têm castigado a população ucraniana, ao que me parece, é a indústria de defesa e a capacidade, né, da economia ucraniana de eventualmente sustentar as suas forças. É nesse sentido, né, que se pode compreender a fala do presidente russo, de desmilitarizar a Ucrânia. Essa desmilitarização, seria a aniquilação da sua capacidade de produção de material de defesa. Agora, Eduardo, indo agora para uma outra vertente, mas ainda falando de estratégia, sobre a guerra de narrativas. É possível dizer que a Rússia já perdeu? E o que você avalia dessa insistência dos russos em não tomar a autoria das atrocidades que a gente vem mostrando, os ataques a civis, em dizer que, na verdade, os ucranianos são os responsáveis por essas mortes? Como é que você avalia essa estratégia? E a minha primeira pergunta, eles já perderam essa guerra de narrativas? Bom, existe um ditado que afirma que numa guerra a primeira vítima é sempre a verdade. Tá? Então, as guerras de narrativa, e os jogos, no sentido de simular objetivos, de simular intenções, são parte da guerra. Então, esse é um outro dado importante. Claro, num mundo hiperconectado, num mundo de notícias 24 horas, isso se torna assim, muito mais evidente. Mas essa é uma das características da guerra. Eu diria que, bom, no Ocidente, de fato, ou seja, a Rússia perdeu essa guerra. Ou seja, há um forte consenso na Europa, nos Estados Unidos e em várias outras regiões do mundo que não aceitam a narrativa russa de uma operação especial. Agora, o que se passa na Rússia, em outras regiões, em outros países que direto ou indiretamente apoiam, daí a gente não pode falar com a mesma contundência. Então, é importante ter clareza de qual audiência consome essas narrativas. Eduardo, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão dos corredores humanitários. A gente deu há pouco uma informação que um pouco mais de 4.500 ucranianos acabaram deixando essas áreas de conflito, mas também tem um outro lado. À medida que você garante a segurança do povo ucraniano, mas tu também acaba colocando eles em situações ali sem abrigo, muitas vezes sem alimentação. Isso favorece também o lado russo? Como é que a Rússia vê a criação desses corredores humanitários? Então, os corredores humanitários têm sido negociados nessas rodadas de debate entre os representantes das autoridades ucranianas e das autoridades russas, junto com outros pontos mais em torno do uso da força e da guerra. E do ponto de vista do governo ucraniano, eles são importantes porque liberam essas populações do perigo e da brutalidade de estar expostas às regiões de combate. Por outro lado, também os corredores humanitários, eles podem facilitar o envio de suprimentos para as forças ucranianas. Do ponto de vista dos russos, manter a população, digamos assim, cativa nas cidades que estão sob ataque, sob ofensiva, reforça a sua posição negociadora. Então, há ou seja, é uma forma também de pressionar o governo ucraniano a ceder nas negociações. Então, há um jogo ao longo do tempo em que se aperta e se solta, se autoriza a criação de corredores humanitários, se segura o fluxo de pessoas dentro dessas negociações.
E um outro aspecto importante também, que remete à questão anterior, né, de assumir ou não assumir as autorias das atrocidades que têm sido noticiadas, as pessoas estão morrendo, né, a gente pode eventualmente ficar um pouco cético sobre, né, quem disparou o míssil, mas o fato é que as pessoas estão morrendo. Isso é outra característica da guerra, ou seja, muita coisa que acontece no campo de batalha, ela não é controlada desde cima, seja de um lado, seja de outro. Ou seja, as tropas russas muitas vezes podem fazer coisas que não lhes foram ordenadas, e as tropas ucranianas também. Então, ainda vai haver muita pesquisa e muito debate a respeito de como é que essas coisas, essas barbaridades todas que têm acontecido, por quem e como foram perpetradas. Interessante, Eduardo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Você está explicando um ponto bem curioso, então, né? De que isso quer dizer, então, talvez que as pessoas que as autoridades, né, ali, presidente e ministros que estão controlando, digamos assim, o conflito, podem não ter autorizado esse tipo de disparo, esses ataques que a gente está vendo? É uma possibilidade. Nós não temos hoje condições de afirmar, mas é uma possibilidade. Ou seja, muita coisa acontece numa guerra, ainda mais uma guerra com essa característica, que não são só forças regulares que estão atuando em ambos os lados, ou seja, muita coisa pode acontecer. E sempre, quem sofre é a população civil. Quem mais sofre é a população civil. Obrigada, Eduardo Svartman, conversando com a gente ainda sobre guerra na Ucrânia, o que está acontecendo neste momento, trazendo todos os detalhes aqui e um olhar diferenciado. Até uma próxima, Eduardo. Boa noite. Boa noite.